Hoje é dia 6 de novembro, já estamos completando um mês desde os atentados terroristas do Hamas contra Israel. Foi no dia 7 de outubro, portanto, um mês de guerra desde os atentados terroristas, um mês de respostas violentas de Israel contra a faixa de Gaza. Nós vamos falar sobre este assunto com o cientista político Kécio Lemos. Kécio, bom dia. Depois de um mês, alguma perspectiva de que as coisas se resolvam do ponto de vista diplomático ou isso ainda parece absolutamente distante do nosso horizonte? Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Sempre uma satisfação de estar com vocês. Um saudoso bom dia também para os nossos ouvintes. Entramos agora, Rafael, no que eu acho que é a segunda fase do conflito, que no caso é a incursão militar israelense na faixa de Gaza. Diplomaticamente, nós temos desafios significativos hoje para resolver. Os Estados Unidos têm se dirigido ao Oriente Médio com bastante veemência nesse momento para tentar sanar e evitar os efeitos colaterais do conflito, Haja vista que o mundo árabe entrou em ebulição após a incursão terrestre em Gaza, as cenas de destruição têm percorrido o mundo, e isso gerou significativos desafios diplomáticos, porque Israel está relutante em, nesse momento, um cessar-fogo até que, de fato, tenha conseguido seus objetivos políticos, que são a libertação dos reféns e também a destituição do Hamas como regime político na faixa de Gaza. Então, os Estados Unidos, nesse momento, têm se esforçado de forma bastante contundente para tentar evitar que esse conflito possa gerar efeitos diplomáticos nos acordos que já foram fechados. Lembremos que os Estados Unidos mediaram um acordo entre Israel e outros países da região, nos chamados Acordos de Abraão em 2020. Os Estados Unidos também tentam sanar que esse conflito possa interferir nas negociações entre Israel e Arábia Saudita. Então, há um esforço para que, diplomaticamente, esse conflito não gere reversões e também impeça que o acordo com a Arábia Saudita possa, de fato, ser fechado no médio e no longo prazo, Acontece que, nesse momento, a incursão terrestre israelense ela tem sido instrumentalizada pelo Hamas, instrumentalizada pela comunidade árabe, para tentar pressionar e sensibilizar o mundo árabe para que haja uma pressão sobre os governantes dos Estados Árabes para que, de fato, possam repensar esse alinhamento com os Estados Unidos e com Israel, viu, Rafael? Agora, professor, aqui do lado do Brasil, a grande expectativa é em relação à liberação de brasileiros que estão na faixa de Gaza, brasileiros e parentes de brasileiros, para que eles possam ser repatriados, para que eles possam chegar ao Egito e, enfim, serem repatriados. A gente está vivendo o segundo dia em que o governo, o presidente do Egito, não anunciou uma nova lista com novas autorizações para a saída de estrangeiros. O que a gente pode esperar em relação a isso nos próximos dias? É um desafio diplomático imenso, porque a faixa de Gaza ela é cercada e só há duas saídas na faixa de Gaza. É importante a gente trazer isso para os nossos ouvintes, E uma dessas saídas passa pelo Egito, O Egito, ele teme, de forma muito enfática, de que haja, de fato, entre esses civis, combatentes do Hamas que fujam para o território egípcio, Então, há uma cautela imensa para que haja, de fato, essa mudança, essa passagem de civis da faixa de Gaza para o Egito. Lembremos que o Egito, o governo egípcio considera, no caso, o grupo Irmandade Muçulmana como um grupo terrorista, e a Irmandade Muçulmana é um grupo muito próximo ao Hamas. Então, há esse receio de que o Hamas possa, sim, enviar combatentes, camuflados como civis, para que entrem no território egípcio e isso possa gerar, a longo prazo, riscos à estabilidade política dentro do Egito. Por isso que há toda essa questão diplomática envolvendo a saída de estrangeiros, porque o grande temor, repito, é que haja, de fato, entre os civis, a passagem de terroristas e de combatentes do Hamas para essa região. Portanto, a diplomacia ela tem esses entraves, há uma pressão internacional para que o Egito possa, de fato, aumentar a velocidade dessa transferência, mas não é uma tarefa fácil, Acredito que depois de um mês o governo egípcio ele vai ter que ceder em algum momento, haja vista que a pressão diplomática, não só do Brasil como de outros países, também vem crescendo nesse sentido. A outra passagem que é por Israel é uma passagem que nesse momento é inviável
por conta dos conflitos militares. Professor, claro que é difícil fazer alguma espécie de futurologia, né? Mas o senhor imagina que daqui a um mês a gente vai estar discutindo o quê? Infelizmente, ao meu ver, Rafael, iremos estar discutindo ainda a operação militar na faixa de Gaza. Acredito que não será uma operação militar rápida. Analistas militares também colocam várias semanas e até meses de conflito, haja vista a complexidade que essa operação ela carrega, né? Estamos falando de uma guerra urbana, estamos falando de um objetivo político de Israel de tentar combater o máximo possível da infraestrutura política e também, principalmente, da infraestrutura militar, né? A parte norte da faixa de Gaza é o centro nervoso do Hamas, é onde estão localizados depósitos, centrais de comando, centros de lançamento de foguetes, a maior quantidade de túneis escondidos também está na parte norte. O objetivo de Israel é tentar desmantelar toda essa infraestrutura. Portanto, é um desafio que vai levar meses, semanas e até meses, porque é algo complexo. Você tem que percorrer prédio por prédio, quarteirão por quarteirão, invadir túneis. Isso vai demandar certamente muito tempo, muitos recursos políticos também para Israel, que cada dia que o conflito passa, a pressão internacional pelo cessar-fogo cresce, e também recursos militares, principalmente diante de uma possibilidade, hoje menor, mas uma possibilidade que não devemos relevar, que é a possibilidade de outras frentes de conflito se abrirem, principalmente ao norte de Israel e o sul do Líbano, através do Hezbollah. Muito bem, nós conversamos com o cientista político Kécio Lemos. Muito obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan e até uma próxima. Sempre a satisfação.